Vamos falar sobre filme esquisito? Em Videodrome, filme de 1983, escrito e dirigido por David Cronenberg, uma emissora de TV capta um sinal clandestino contendo registros de pessoas torturadas e mortas. Naturalmente, os executivos da empresa, obcecados por audiência, decidem transmitir essas imagens para o público, mas sem adquirir os direitos autorais sobre elas. Can we get away with it? O que mais eles poderiam fazer, né? No decorrer da obra, a gente vai descobrindo que esse material não é só um registro visual chocante, ele é parte de um experimento político, social e biológico. É uma maneira de usar a televisão, de usar a mídia para distorcer a percepção do público. It has a philosophy, and that is what makes it dangerous. A gente assiste o protagonista da história embarcar cada vez mais profundamente num estado alucinatório, confundindo o mundo corpóreo com as imagens exibidas nas telas e tendo seu corpo transformado no processo. Seja bem-vindo à rede de esgoto de televisão. Videodrome é uma representação bastante frontal dos efeitos das mídias de massa na sociedade. E em 1983, o que simbolizava isso de uma maneira mais óbvia, didática, explícita, era a televisão tradicional. Então a gente passa o filme inteiro assistindo diversas formas de interação entre tecnologias de mídia, telas, fitas VHS e até armas de fogo e os corpos dos personagens. Mas em vez de gritar pra gente sorria, você está sendo manipulado, Cronenberg parece insistir que as transformações midiáticas, os efeitos que imagens numa tela provocam num público não acontecem através de uma via única. Não é a TV, não são as telas que provocam coisas horríveis na gente. É a interação entre mídia, poder e os nossos corpos. E dependendo do contexto em que você assiste esse filme, a percepção que fica é que se tem algo de profundamente errado nessas três coisas separadamente, imagina o que acontece quando elas interagem entre si. Olá, meu nome é Thiago e hoje nós vamos falar sobre o poder das redes sociais. Eu vou começar contando uma historinha e depois que eu terminar, eu quero que você me diga o que é que tem de errado nela. Onde que tá o erro? Quer dizer, você não vai me dizer nada porque esse vídeo já tá gravado e editado, mas vamos fingir. A história é assim, há muito tempo atrás, existiam os grandes conglomerados de mídia, os jornais, as revistas, as emissoras de TV. Essas empresas decidiam unilateralmente o que era digno de ser publicado e transmitido. Cabia a nós, espectadores e leitores, consumir passivamente o que vinha do lado de lá. Com a chegada da internet, tudo mudou. Agora nós também somos produtores de conteúdo. Nós gravamos vídeos, nós gravamos podcasts, nós postamos nossos comentários sarcásticos sobre figuras proeminentes da mídia. Nós temos voz, nós temos os meios pra transmitir informações e ideias pro mundo ideal. Tá bom, você já entendeu que tá tudo errado, né? Eu quero conversar um pouco sobre isso nesse vídeo, sobre esse ecossistema aí de comunicação, de mídia, de entretenimento em 2025. E essa discussão que eu tô trazendo aqui veio de uma pergunta enviada pela minha amiga Bel, que inclusive lançou esses dias o seu próprio canal no YouTube, que tá muito legal, vão lá assistir. E era pra eu ter respondido essa pergunta dela junto com várias outras, mas aconteceu o que sempre acontece. A resposta ficou complexa e grande e eu achei melhor reservar um vídeo só pra ela. E eu quero falar sobre esse assunto de uma forma um pouco mais solta. Eu me permiti um pouquinho mais de liberdade hoje, porque eu vou confessar um negócio pra vocês, eu tô muito cansado. Então considere esse vídeo de hoje mais como uma conversa, como uma historinha. E falando em história, deixa eu mostrar pra vocês a camiseta que eu tô usando. Tá dando pra ver? Ela é da Chico Rei e é do Blade Runner, ó. Quem conhece sabe. E a Chico Rei é uma marca super bacana que eu já usava antes mesmo de começar essa parceria. Eu acho que vocês viram, né, que no vídeo passado eu tava usando uma camiseta do Nosferatu. Lembra? Da Chico Rei também. Uma das coisas mais legais de ver quando você tá fuçando o catálogo da Chico Rei é realmente como a criatividade guia o trabalho deles. Não é só a estampa de uma propriedade intelectual em cima de uma roupa qualquer coisa. Tem todo um trabalho artístico bem bonito e bem diverso. E o mais legal é que o processo de fabricação das roupas é conduzido de uma forma humanizada e consciente. Desde o algodão até o momento em que a peça chega na sua casa. E não tem essa roupa não, viu? Tá vendo essa caneca aqui, ó? É da Chico Rei também. E tem um quadro bem aqui atrás de mim, ó. Peraí que eu vou pegar. Eu não vou conseguir pegar assim não, peraí. Peraí que eu vou devolver pro cenário porque tava bonito. Tá vendo como é tudo bem bonitinho e caprichoso? E as roupas são de qualidade, viu? É aquela camiseta que dá gosto de comprar, porque você sabe que vai durar. Ela é bonita, ela é boa, ela tem um toque gostoso no corpo, além de ser super estilosa e de ter toda uma diversidade de estampas que com certeza você vai achar alguma que você vai se conectar. Enfim, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo pra vocês conhecerem o catálogo da Chico Rei. Vocês vão ver que cada camiseta, cada item tem um babado forte, tem uma história pra contar. E eu tenho certeza
certeza que você vai encontrar alguma ou várias que vão se encaixar bem direitinho no seu dia a dia. Qual história você vai querer? Quero deixar aqui meu grande obrigado a Chico Rei por ter patrocinado esse vídeo e vamos continuar essa conversa. Bom, a pergunta que a Bel me mandou foi a seguinte: na sua percepção, como o nosso, entre aspas, vício em internet, que ela colocou entre parênteses, não creio que seja o termo correto, mas não pensei em um melhor, tem moldado o nosso entendimento sobre comunicação de massas? O que tem sido escanteado como alternativa e quais meios estão de fato perdendo espaço? Ok, por onde a gente começa? Essa é uma pergunta meio complicada, eu vou responder e eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Primeiro eu quero falar sobre as mudanças do consumo de mídia provocadas pela internet e segundo, o que a gente perdeu ou está perdendo aí nesse processo. Não é meu objetivo aqui contemplar esse assunto em toda a sua complexidade. Eu só quero fazer algumas reflexões sobre o tema e jogar esse debate pro mundo. Aí vocês fazem o que vocês quiserem depois. Enfim, existe um termo chamado cultura de convergência, que foi cunhado por um velho chamado Henry Jenkins. E esse termo descreve e critica a forma como as mídias tradicionais e as diferentes mídias digitais vão se encontrando, vão se interseccionando, interagindo entre si e mudando a forma como nós, audiência, nos relacionamos com elas nesse processo. Tipo a coisa da segunda tela, de assistir com o celular na mão, esses exemplos mais básicos e alguns mais complicados, mas também como o usuário, supostamente, também se torna uma espécie de produtor de mídia. Tipo uma pessoa que cria um canal no YouTube pra falar sobre as coisas que ela assiste na TV, e como esse canal também tá acessível pela própria televisão, e todas as contradições em torno disso. Esse livro do Henry Jenkins é de 2009, eu tô resumindo as ideias dele de um jeito bem resumido mesmo, e muita coisa que foi descrita nesse livro, que tava num processo embrionário na época, já tá num estado bastante avançado agora, sabemos disso. A TV 3.0, por exemplo, que tá em vias de ser implementada, surge justamente nesse contexto em que a gente percebe cada vez menos diferença entre um canal de TV tradicional, uma plataforma de streaming ou uma plataforma de vídeos como o YouTube. A linha que separa uma coisa da outra já é bem borradinha hoje. A gente já tem no ecossistema digital estreias simultâneas, estreias que acontecem ao mesmo tempo no canal de TV tradicional e na plataforma de streaming, como por exemplo as séries da HBO todo domingo de noite. A gente já tem programação ao vivo em plataformas de streaming, campeonatos de futebol sendo transmitido em plataformas. A gente pode assinar uma plataforma como se ela fosse um pacote adicional da TV a cabo. A novela das 9 da Globo também pode ser assistida ao vivo no Globoplay. O próprio Viva, o canal Viva, passou a se chamar Globoplay Novela justamente nesse caminho de convergência entre o streaming e a TV. E isso é o cenário agora, imaginando nos próximos anos. E todo esse processo acontece, obviamente, com uma série de contradições. Por exemplo, um canal de TV tradicional como a Globo, como o SBT, funciona através de concessões públicas. O Estado meio que autoriza uma emissora de TV a funcionar. No momento em que não tem mais uma diferença clara entre o sinal de TV tradicional e o sinal de internet, isso pode enfraquecer o poder regulatório do Estado. E veja, eu entendo que na prática, a possibilidade do governo brasileiro tirar a concessão pública da Globo tá no campo da ficção especulativa, mas a prerrogativa ainda existe e é importante que ela exista. Infelizmente, a gente não tá debatendo a TV 3.0 com a complexidade que esse debate demanda, inclusive na questão da regulação do streaming. Mas eu acho que eu desviei do tema, né? Daqui a pouco eu volto pra questão da regulação. Um outro tópico importante que o Henry Jenkins discute é a forma como nós, usuários, nos tornamos também produtores de mídia. E como isso supostamente borra as linhas entre quem produz e quem consome. Como eu disse, essas ideias estão no livro de 2009, então a gente precisa colocar vários asteriscos aí nesse debate. Por quê? Primeiro porque nos últimos anos os grandes conglomerados de mídia do mundo inteiro vêm se consolidando em oligopólios, inclusive abrangendo diferentes áreas. Isso não é um fenômeno pós-internet, isso é um fenômeno que já acontece há muitas décadas, mas está se intensificando agora. Pensa, por exemplo, como a Apple, uma empresa de tecnologia que fabrica computadores e celulares, também virou um canal de TV. Ou o Jeff Bezos comprando o Washington Post enquanto é dono da segunda maior plataforma de streaming do mundo. Esses são exemplos bem básicos e bem simples, mas tem exemplos ainda mais complexos e mais preocupantes. Daqui a pouco eu falo sobre eles. Por enquanto, eu quero que você entenda que a tendência é que essas diferentes áreas, tecnologia, cultura e outras coisas mais sombrias, se misturem cada vez mais. Por quê? Porque, surpresa, vivemos num sistema econômico onde tudo tende ao monopólio. A Google, por exemplo, tá se esforçando muito para meio que substituir o que a gente entende como jornalismo hoje. Uma busca no Google hoje não gera só links clicáveis e tráfego para os veículos de imprensa. A prioridade agora são os resumos de IA feitos a partir do conteúdo produzido pelos veículos e que estão parando de gerar cliques para esses mesmos veículos. Ou seja, inviabilizando uma parte muito importante do modelo de negócios dessas empresas, em especial as que não estão atreladas a nenhum oligopólio.
oligopólio. Ou seja, o jornalismo independente perde, o produtor independente perde, e a gente, enquanto público, também perde, porque a qualidade da informação se deteriora. De onde a IA da Google vai tirar a informação de qualidade depois que os veículos de imprensa que apuram essas informações deixarem de existir? E isso vem acontecendo em diferentes proporções em pesquisa acadêmica, música, cinema e muito mais. Ou seja, quem produz informação, conhecimento, pesquisa, conteúdo, não é mais visto como produtor de conhecimento, informação, pesquisa e conteúdo, mas sim como fonte de dados. O que a gente produz hoje, nessa configuração, nessa economia, só serve para virar base de dados para oligopólio estrangeiro. É colonialismo digital e extrativismo de dados, ou seja, mais um dia normal. E tem muita coisa importante pra gente tirar disso. É uma discussão enorme, gigante, mas eu queria trazer uma perspectiva que eu não vejo muita gente trazendo. Quando a gente tá usando uma dessas plataformas, tipo TikTok, Instagram, YouTube, WhatsApp, ou qualquer uma dessas que roubam nossos dados, mesmo que não seja pra criar conteúdo, a gente já tá trabalhando pra essas plataformas. Mesmo se você não posta nada e só assiste as coisas que estão lá, você também é força de trabalho pra essas plataformas. Por quê? Porque todo mundo tá gerando dados o tempo inteiro. Todo mundo tem dado em casa. Esses dados estão sendo armazenados sabe Deus onde e sendo usados sabe Deus pra quê. Quando a gente passa várias horas rodando o feed e esquece que o resto do mundo existe, tem valor sendo criado às nossas custas. Tem gente lucrando em cima disso. A gente tá deixando de fazer várias outras coisas pra isso. O nosso tempo é todo direcionado pra essas plataformas. Tempo que não volta. Isso é vendido pra nós, isso é falado por aí como se fosse uma escolha individual. Você, individualmente, escolheu ficar várias horas ouvindo o remix da Dia Feia no TikTok. Eu fiz essa escolha mesmo. E embora exista uma carga individual nessas escolhas, essa carga é muito pequena quando a gente coloca ela no contexto mais amplo. Não é uma escolha individual. Nossas relações sociais estão há muito tempo sendo moldadas por essas plataformas. Nossos aniversários, nossos encontros, nossas relações com as nossas famílias, as entrevistas de emprego, as possibilidades de trabalho, de remuneração, de dignidade humana, os nossos momentos de lazer, os nossos momentos em que a gente precisa espairecer a nossa cabeça depois de trabalhar muitas horas. Tudo vai para as plataformas. É praticamente impossível a gente fazer qualquer coisa no mundo que não envolva um aplicativo instalado num dispositivo conectado à internet pelo sinal de uma empresa privada. Sinal esse que viaja o mundo através de cabos submarinos. Cabos que formam um mapa muito parecido com o mapa de telégrafos do século XIX, que refletia o mapa de rotas entre impérios europeus e zonas de extração de recursos, se é que você me entende. Mas eu tô desviando do tema, eu acho. Eu tô entrando numa área que não é minha especialidade e correndo um risco muito grande de falar uma besteira. Vamos voltar pra mídia. O que eu tô tentando dizer aqui é que esse fluxo de informação, conhecimento e, sei lá, entretenimento na internet não opera mais em termos de quem produz versus quem assiste, se é que um dia foi assim. A gente também não tá nem perto de viver no contexto de democratização da informação ou de democratização do conhecimento. Esse bonde já foi, viu, gente? Esse vídeo não tá em pé de igualdade com a novela da Globo, com o vídeo da Brasil Paralelo ou com o videozinho de fundo preto do Nicolas Ferreira, que, aliás, pagou 750 mil reais pra Meta pra impulsionar essas merda e espalhar pânico e desinformação pelo Brasil. Mas a questão nem é essa pra mim. Quer dizer, tudo isso é sim uma grande questão, mas o buraco que fica mais embaixo pra mim é outro. E eu vou mostrar o meu buraco pra vocês. O que eu quero dizer aqui, o que eu tô tentando deixar bem claro, é que tanto um produtor de conteúdo quanto um usuário de plataformas, dentro dessa economia baseada em extração de dados, formam juntos uma zona de extração de recursos, se é que você me entende. Eu vou explicar melhor, eu acho. Enquanto eu tava escrevendo esse roteiro, eu me deparei com uma reportagem da jornalista Samantha Cole sobre como o Spotify tá pedindo que usuários do Reino Unido passem por um processo de reconhecimento facial simplesmente para ouvir música. A justificativa é que esse recurso serve para moderar conteúdo adulto. Músicas com letras explícitas, videoclipes com cenas inapropriadas para menores de idade e por aí vai. Mas precisa de reconhecimento facial para moderar conteúdo? Essa medida surgiu como resposta ao Online Safety Act, que é uma lei britânica, uma regulação, que aplica uma série de regras que as plataformas devem seguir para prevenir que crianças, jovens, que menores de idade tenham acesso a conteúdos sensíveis, como pornografia, como automutilação, distúrbios alimentares e outras coisas. Usuários do Reino Unido têm sido impactados por uma pop-up que aparece antes de você dar play em certos tipos de música para verificar a sua idade, solicitando a verificação da idade, que pode ser feita através de reconhecimento facial. Segundo o próprio Spotify, ninguém é obrigado a abrir a câmera para passar por esse processo ainda, mas o recurso existe, ele tá lá, extraindo esses dados dos usuários para que eles simplesmente possam ouvir uma música. E isso aparece no momento particularmente
particularmente delicado no que diz respeito especificamente ao Spotify, porque em junho desse ano saiu em tudo que é portal a notícia de que o CEO da plataforma, o Daniel Ek, investiu 600 milhões de euros numa empresa que desenvolve tecnologia de IA para uso militar. O nome dessa empresa é Helsing, é uma empresa alemã que desenvolve majoritariamente drones e tecnologia para drones muito avançados, usados principalmente para vigilância estratégica. Não é interessante que o Spotify implementou um sistema de reconhecimento facial no mesmo ano em que o CEO da plataforma investiu muito dinheiro numa empresa que desenvolve tecnologia de vigilância militar? Será que tem alguma relação entre uma coisa e outra? Provavelmente não, né? Eu não sei. Tudo que eu sei é que essas duas notícias saíram num intervalo de pouquíssimos meses entre elas. Recentemente, a MUBI, a plataforma queridinha da cinefilia, recebeu um aporte financeiro da Sequoia Capital, empresa que também investiu numa startup de tecnologia ligada à inteligência do Estado de Israel. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Vocês estão entendendo que essa discussão é muito maior do que a forma como a gente assiste as coisas? Toda essa discussão me levou de volta pro debate sobre regulação de streaming. Eu venho tentando, junto com alguns colegas, pautar esse debate com a seriedade que ele merece ser tratado e com a importância que ele realmente tem. Não só no contexto do audiovisual brasileiro, dos profissionais do audiovisual brasileiro, do ecossistema de trabalho do audiovisual brasileiro, que está bastante precarizado, mas também pra gente entender essa discussão num escopo maior do que o audiovisual em si, ou até da cultura em si. Porque quando a gente fala de regulação de streaming, a gente também tá falando sobre soberania nacional, sim, e também sobre soberania de dados. Por enquanto, essa ferramenta de reconhecimento facial do Spotify só tá disponível no Reino Unido e ela não é obrigatória ainda. Mas tem empresa, tem aplicativo fazendo isso no Brasil sem disponibilizar outras formas de autenticação. Você é obrigado a abrir a câmera para se identificar, para provar que você é você. E isso não é legal. O Instituto de Defesa do Consumidor já notificou algumas dessas empresas 2 anos atrás. Mas isso continua acontecendo e a maioria das pessoas nem sabe que isso não é permitido ou o que fazer diante disso. Qual órgão acionar quando você é obrigado a fornecer essa informação. Eu não vou falar nem o nome porque eu não tenho dinheiro para advogado, mas eu tenho certeza que vai ter várias pessoas contando várias histórias aqui nos comentários. Fiquem à vontade, mas cuidado aí com o processinho, viu? E isso é uma coisa. Que segurança a gente tem de que uma plataforma de streaming não tá extraindo nossos dados enquanto a gente tá assistindo a série do momento? Será que só a LGPD garante isso? Que segurança um profissional de audiovisual tem de que, ao licenciar o seu filme, essa obra não tá servindo de dado para alimentar a inteligência artificial? Não falta pesquisa e informação sobre a quantidade de dados e informações que as plataformas extraem da gente. Elas fazem o que com isso? Esses dados são armazenados onde? Qual empresa cuida disso? Que garantia eu tenho de que esses dados não estão sendo vendidos para outras empresas? E o que essas outras empresas fazem com esses dados? É isso que tá faltando a gente entender de uma forma mais ampla. O modelo de negócio que rege o nosso entretenimento e o nosso acesso à informação e conhecimento hoje não é mais baseado em alguém produz e outras pessoas compram para assistir, se é que um dia foi assim. E infelizmente os caminhos regulatórios estão bem atrasados nesse sentido. O projeto que tá rolando agora sobre regulação de streaming tem uma série de lacunas. A questão da soberania de dados é uma delas. O projeto também trata as plataformas como meros catálogos de filmes e de séries. E isso hoje já não é realidade, imagina nos próximos anos. Claro que com isso eu não tô dizendo que é pra gente jogar fora esse projeto, pelo amor de Deus. A gente quer a regulação de streaming. A gente ainda luta por ela não porque o projeto é perfeito. A gente luta inclusive pra melhorar esse projeto. A gente quer que as plataformas paguem 12% de Condecine. A gente quer uma cota mínima de conteúdo brasileiro nos catálogos. A gente quer que esses conteúdos brasileiros estejam disponibilizados no catálogo com grande proeminência. A gente quer que os contratos de licenciamento sejam feitos de forma justa. Mas o debate não pode encerrar por aí, porque é bem triste, porque nem aí o debate chegou, né? A gente tem que ficar explicando o tempo todo que, olha, o cinema de Hollywood também tem investimento do Estado. O Brasil precisa investir na cultura, senão não tem cultura. Cota de tela é importante. Olha esse dado aqui que mostra como a cota de tela é importante. Olha esse dado aqui que mostra como os filmes que estão disponíveis em sala de cinema só estão disponíveis com essa proeminência por causa de interferência estrangeira, mesmo quando esses filmes não têm sucesso de público. A gente tem que ficar explicando o básico o tempo inteiro. E isso acaba interditando o debate e impedindo que ele chegue em lugares mais importantes, pra gente entender a questão da cultura não como um setor que é separado da sociedade, mas um setor que tá integrado à sociedade, em todos os setores, na economia, na política, no meio ambiente. A gente não já sabe que as ferramentas de inteligência artificial causam um impacto muito grande no meio ambiente? A gente não tá vendo como essas ferramentas de inteligência artificial estão invadindo o setor cultural, estão invadindo o nosso entretenimento, estão invadindo as coisas que a gente assiste? O nosso entretenimento, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, estão gerando um impacto ambiental muito grande que vai resultar em uma intensificação das disputas por terra no Brasil. E a intensificação de disputas por terra no Brasil causa violência, morte, brutalidade no campo e na cidade. As coisas estão integradas e é isso que a gente precisa entender. Mas
Mas aí toda vez que a gente quer pautar a cultura com a importância que ela merece ser tratada, sempre chega alguém pra dizer que não é a hora de falar sobre isso agora. A gente tem coisas mais importantes. E aí, se sempre tem coisa mais importante, a gente faz o quê? Não faz nada? Enfim, é muito cansativo. Eu já tô muito cansado, mas a luta continua. Olá, estou de volta. Esse vídeo foi mais curto do que os outros porque eu preciso descansar um pouco. É impressionante como eu descanso trabalhando, né? Mas eu tô preparando vídeos maiores. Vai ter mais um vídeo agora no final do mês. E eu tô preparando um maior pro mês de setembro, que eu espero que eu consiga terminar em setembro. E eu queria fazer aquele lembrete de sempre, que é importante fazer em todos os vídeos e que eu esqueço de fazer, de que esse canal é mantido majoritariamente através de financiamento coletivo. Se você gosta do meu trabalho, se você acha legal, se você quer que eu continue fazendo mais vídeos, considere deixar o seu apoio mensal ali no Apoia-se. O link está aqui na descrição desse lindo vídeo, você pode clicar lá e escolher a sua categoria de apoio para ter o seu nome aqui aparecendo nos créditos dos vídeos e muito mais. E é isso, apoie o produtor de conteúdo independente. Até o próximo vídeo.